Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Laia Dúlios. Ela tem um canal no YouTube também com o nome dela, bem bacana, já vou convidar o pessoal para depois visitar. E ela tem uma pesquisa sobre o Plotino, né, o neoplatonismo e a relação com os gnósticos. Então vai ser interessante essa conversa, tenho certeza. Ela tem um mestrado, já tem algum tempo que ela defendeu. A gente vai conversar sobre esse assunto e outros também que possam vir a aparecer aqui. Então, eu já vou passar a palavra para ela, agradecendo muito sua presença e Obrigada, Caio. contigo, então. Bom dia. Tá bom. Bom dia, obrigada, Caio, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no seu canal, Conversações Filosóficas. É um canal que eu já vim acompanhando, já tinha assistido algumas das suas entrevistas com o professor Baracá, com o Daniel Plácido, o Danilo, que são bem da minha área, e eu fiquei bem interessada. Assim, eu vi que você tem feito um trabalho bem diário, né, bem abrangente, muitos vídeos de filosofia. Então, para mim é uma honra estar aqui com você hoje. Quando se fala em Plotino e em gnósticos, geralmente os estudos que a gente encontra hoje em dia pegam na parte das polêmicas, né? Foi um tema espinhoso que eu peguei para trabalhar no mestrado, mas só para o pessoal me conhecer, assim, quem é essa pessoa aí falando sobre Plotino e gnósticos. Eu não sou uma filósofa profissional, digamos assim. Eu fiz uma graduação, na verdade, em letras, em inglês, tradução. Eu sou tradutora por formação. E eu chego no Plotino a partir dos gnósticos, e não o contrário. A maioria faz o caminho inverso, né? Primeiro conhece Plotino, e aí descobre que ele teve essa polêmica, e aí conhece os gnósticos na filosofia. E eu chego pelo caminho inverso. Então, para mim, tinha um interesse muito pessoal envolvido na minha pesquisa. Eu comecei a ler os tais dos Evangelhos Apócrifos, que teve uma grande descoberta em 1945, mais de 48 textos achados em Nag Hammadi. Eu comecei a ler, eu tinha 12, 13 anos. Então, aquilo foi um interesse que veio comigo. E na minha graduação em tradução, a gente tinha que fazer uma tradução como TCC e argumentar as escolhas da tradução. Eu decidi traduzir um texto que foi descoberto no século XIX, né? Mas claro que é uma tradução indireta, porque o original está em copto, eu não domino o copto. Então, eu peguei do inglês e traduzi para o português uma tradução de um texto chamado O Apocalipse Sem Título. É um apocalipse gnóstico, e ele está no Bruce Codex, também foi uma descoberta do Egito, desse mesmo conjunto que depois se juntou a Nag Hammadi, esses tais evangelhos apócrifos, que chamam de evangelhos gnósticos, né? Mas a gente vai ver que é um tema bem abrangente. Então, como foi já um trabalho que eu desenvolvi na graduação, foi muito curioso. É uma coisa que eu fico muito contente de lembrar, porque eu estava terminando a minha graduação e pensando em mudar de área. Eu estava fazendo um curso de acupuntura, depois eu até me formei acupunturista, e eu estava pensando em mudar de área. E no último semestre, eu fiz uma cadeira na filosofia, porque eu gostava muito de pegar matérias da filosofia, e eu fiz uma cadeira com o professor que se tornou meu orientador, que é o professor Gabriele Cornelli. É uma sumidade no assunto do platonismo, do pitagorismo, e eu me apaixonei pela aula dele. O professor Gabriele, ele é muito capaz, assim, as aulas dele eram muito interessantes, e ele traz essa visão, assim, um pouco heterodoxa da filosofia. Ele estudou Apoloditiana e pitagóricos, esses assuntos que me interessavam. Então, quando eu encontrei ele, eu falei, nossa, talvez eu não vá sair da academia agora, acho que eu vou emendar um mestrado. E foi aí que surgiu a ideia de, pelos gnósticos, encontrar um tema da filosofia que eu pudesse trabalhar academicamente, né? Então, eu acabo sendo um pouco à margem dos acadêmicos mais tradicionais, assim. Se bem que hoje em dia esse assunto tem sido muito mais trabalhado, mais abertamente desenvolvido internacionalmente, né? A gente tem na Holanda, na Inglaterra, no Canadá, tem várias pessoas trabalhando com esses temas que antes ficavam mais à margem da filosofia,
como uma coisa meio religiosa, mística, estranha. E aí ele está voltando a ser debatido justamente porque também estão surgindo esses textos e as pessoas estão vendo que há elementos de filosofia que podem ser debatidos ali dentro. Então foi uma jornada dos gnósticos para a filosofia, né, o que eu fiz, e não o contrário. Então, quando eu chego no Plotino, eu já chego com uma atitude um pouco provocativa. O meu orientador falava às vezes para mim, calma, briga menos com as pessoas, porque eu gosto dessa coisa da provocação do debate, né? Não no sentido de brigar, mas porque existia essa ideia de que Plotino era contra os gnósticos. O professor Baracá até comenta na entrevista que eu acho que ele deu para você, porque ele deu várias. Ele comenta que, na verdade, esse texto que ele é um dos tradutores, né, das Eneas 2.9 e outros, ele comenta que, na verdade, Plotino, ao longo de toda a sua carreira como filósofo, ele está dialogando com os gnósticos, e não só naquelas que foram chamadas de contra os gnósticos, né? E foi justamente esse ponto que eu quis pegar, porque eu fiquei intrigada, assim, como assim contra? Por que ele é contra? Porque quando eu peguei para ler o Plotino, como eu já tinha a leitura dos gnósticos, eu li o Plotino e falei, nossa, ele é um gnóstico. Assim, na cara, no que eu lia dele, eu ia identificando. Nossa, isso é parecido, isso aqui é bem parecido. Porque quando a gente fala em gnósticos ou gnosticismo, a gente tem que ter cuidado em não colocar esse rótulo que fecha, sabe? Porque, na verdade, não é uma coisa que dá para enquadrar, é muito heterogêneo. Não existia o gnosticismo naquela época. Existiam diversos grupos heterogêneos, com ideias, às vezes, até conflitantes, e que foram chamados de gnósticos. Então, quando Plotino escreve discordando deles, ao invés de ficar essa ideia de Plotino era contra os gnósticos, eu queria entender contra quem e quais ideias, porque as outras me pareciam muito parecidas com o que eu lia nesses textos apócrifos, entende? E aí foi a partir daí que eu fui tentando encontrar algo que eu pudesse trabalhar na aproximação e não na divergência. Eu queria encontrar uma convergência entre Plotino e os gnósticos. E foi aí que eu fui pegar o tema do a unidade, a primeira hipóstase plotiniana, e peguei o tema do inefável, o espírito invisível, que também é chamado de em um apócrifo gnóstico, que é o apócrifo de João. Então, foi a partir dessa grande polêmica aí que eu resolvi me embrenhar. Deixa eu ver aqui. Legal. Não, obrigada. Então, tinha essa ideia, né, de que, partindo assim, o Plotino era contra. Eu quis entender contra quem, qual grupo, por quê, e o que ele concordava também. Então, tem alguns estudiosos que vêm trabalhando com Plotino nesse diálogo com os gnósticos, e alguns estão encontrando muitas convergências também, né? Então, foi nessa linha que eu segui. Porque o Plotino discorda muito dos gnósticos em relação à origem do mal, ao demiurgo, porque ele traz essa ideia de Platão, do demiurgo como o bem, o bom também, né? E os gnósticos, eles pintam o demiurgo como o arquétipo da ignorância. Então, o demiurgo gnóstico, os gnósticos trabalham com a mitologia, mas, apesar de ter um lastro filosófico, eles usam muito a mitologia. Então, o mito gnóstico, ele coloca o demiurgo como um deus mau, eles identificam com o Javé do Velho Testamento, vingativo, ciumento, um deus cioso. E aí eles dizem que o artífice do universo, na verdade, ele é esse representante da ignorância. E esse foi o ponto que pegou para Plotino. Porque eles estão dizendo, então está dizendo que o mundo é mau, mas o mundo, a multiplicidade participa da unidade, então não pode ser mau nesse sentido. E aí isso incomodou Plotino. Mas a gente vai ver que ele vai discutir com dois textos, dos textos chamados gnósticos. Então, é naquele ponto, naquele texto específico, com aquele grupo, naquele assunto. Assim, é bem focado, né?
Então, quando a gente vai ver a história do Plotino e a origem dele, lá com o mestre dele, Ammônio Saccas, as influências do médio platonismo, a gente vai encontrar, na verdade, as semelhanças. O que mais? Sim, os gnósticos. Se você tiver um dia a oportunidade de ler um texto gnóstico, tem um excesso. E aí eu entendo Plotino, porque o Plotino ele é esse filósofo da simplicidade, né? Ele busca essa via contemplativa a partir da simplicidade. Ele fala de 3 hipóstases, o inteligível e a alma do mundo, e a partir daí a manifestação do cosmos, do ao múltiplo, né? Então ele fala dessa processão que vem a partir da unidade e divide em 3 hipóstases. Então ele faz um esquema muito claro, o Plotino ele é muito claro, ele é muito simples, mas numa simplicidade muito positiva, né? Ele sabe para onde ele está se dirigindo. E quando ele escreve sobre o essa primeira hipóstase dele, ele deixa claro que ele está escrevendo porque ele quer incentivar os seus alunos a buscarem essa via contemplativa. Porque ele fala de uma experiência que às vezes chamam de experiência mística, mas aí entra em toda a confusão do termo misticismo, né, que no nosso século fica às vezes uma coisa meio esquisita, mas a gente fala mais de uma experiência de união, onde o conhecedor e o conhecido deixam de ser duais e se tornam uma coisa só. Então é uma experiência de hipernoética, a gente chama. O mundo noético, que tem relação com o mundo das ideias platônico, né? Um mundo onde existem todas as formas inteligíveis. Plotino busca essa ascensão da alma em direção ao nous, ao inteligível, para conhecer as verdades daquilo que realmente é, mas ele também enfatiza que é preciso transcender isso. E aí, nesse momento que você transcende o nous, não existe mais cognição possível, porque o ser se torna uno com aquilo que ele conhece, né? O conhecedor e o conhecido. E foi esse o tema que eu peguei com os gnósticos, porque eles também falam desse inefável. Geralmente, quando se fala em gnóstico, se fala muito no dualismo, né? Os gnósticos são dualistas, eles odeiam o mundo, querem fugir do mundo, o demiurgo é mau, e eles se acham especiais. Geralmente é o rótulo que se dá para os gnósticos. E, na verdade, a gente vai ver que todo esse desenvolvimento deles do dualismo é, na verdade, uma influência do platonismo, né? É o mundo sensível, que é uma cópia do mundo inteligível, é um espelho. E os gnósticos, eles bebem de fontes platônicas, né? Eles estão totalmente relacionados ali no médio platonismo, então eles não divergem muito de Plotino nesse sentido. Mas como eles abrangem outras, eles são muito sincréticos com outras tradições, então eles trazem elementos do orfismo, do hermetismo, do zoroastrismo, e aí eu vejo que isso é uma das coisas que incomodou o Plotino, porque o Plotino ele é um exegeta de Platão, mas ele é mais Platão, né? E aí eu acho que ele viu esses outros alunos dele, porque esses gnósticos com quem ele debate frequentavam a escola dele em Roma. Não é uma coisa assim distante, não é alguém que ele está escrevendo contra porque ele brigou com uma ideia lá do fulano de tal em outro lugar. Eram diálogos que aconteciam na escola dele. Então a gente vê que o que motiva ele a escrever corrigindo o que ele acha que está errado nos gnósticos ou naqueles textos específicos é parte de diálogos calorosos, provavelmente, que aconteciam no âmbito da escola dele. Então, quando ele reclama dos gnósticos, ele está reclamando, ele pede para Porfírio, por exemplo, escrever uma crítica ao livro de Zoroastro, que é um texto que é citado em apócrifos gnósticos, né? A gente tem o texto chamado Os Ostrianos, nessa biblioteca de Nag Hammadi, e os Ostrianos cita o tal livro de Zoroastro também. Então, é dessas influências do zoroastrismo, que envolvem práticas mágicas, né, de magia, que eu acho que desgostou um pouco o Plotino. E eu estava falando que o Plotino é muito simples, né? E esses textos são o contrário de simples. Eles são extremamente confusos, a gente lendo hoje, assim, uma leitura difícil às vezes, e eles multiplicam as hipóstases. Então, eu acho que isso deixou o Plotino um pouco irritado, talvez não sem razão, porque realmente
eles multiplicam, eles pegam essas 3 hipóstases e transformam em 24. Eles transformam o uno e dividem em 3 qualidades. E aí a díade pitagórica ou luz platônico, eles também dividem em 5 luzes e cada uma das 5 tem 4 ajudantes e vira uma multiplicidade de hipóteses que eu nem acho que elas contradizem totalmente a visão plotiniana. Mas como eles vão subdividindo as hipóteses, eu imagino, e aqui é só achismo meu, assim, eu estou imaginando, né? Existe imaginação, eu imagino que os gnósticos que frequentavam a escola de Plotino, eles podem ter ficado um pouco presos em tentar entender, fazer uma comparativo entre o que Plotino dizia e o que eles tinham nos textos, desses textos gnósticos, e ficar tentando entender assim, isso que você está chamando de o bem na segunda hipótese tem a relação com essa ou essa, e vai gerando uma confusão. Então eu imagino que eles ficaram um pouco presos, sabe, nessa tentativa de forçar a comparação ou de entender essa multiplicidade, e que Plotino se motivou a corrigir eles ou criticar esse excesso deles, porque ele estava vendo que seus alunos estavam perdendo o que é essencial, porque o essencial para Plotino é dirigir a contemplação para o um. Então, eles estavam perdendo o essencial ao se perder nos detalhes das múltiplas hipóteses, entende? Por isso que quando eu quis fazer o comparativo que aproxima os dois, eu fui justamente direto para o uno, direto para a primeira hipótese. E aí a gente vai encontrar uma convergência total. Não vai entrar nessas divergências todas. Certo. Nossa, falei um monte aqui sem parar. Não, mas essa que é a ideia mesmo, que você apresente a pesquisa. Eu queria te perguntar, se você puder dar nomes a esses gnósticos que você está se referindo, saber como que seria possível ter acesso a esses textos também, como é que está a situação das traduções, né, para o pessoal que queira conhecer também. Sim, bem lembrado, porque realmente precisa ser mais explicado. Os gnósticos, como eu estava dizendo, são um movimento heterogêneo, né? Então, na verdade, o que a gente fala hoje é de ideias gnosticizantes. Então, a gente pode falar de um gnosticismo platonizante, ou de um judaísmo gnosticizante, ou de um cristianismo gnóstico. Na época de Plotino, inclusive, não existia o cristianismo, né? Quando o Porfírio escreve contra os cristãos, ele está escrevendo contra um grupo específico de cristãos. Porque, por exemplo, Valentino, que é um gnóstico famoso de Roma, ele era também cristão, só que ele era um gnóstico cristão. E, então, a gente pode falar de diversos grupos gnósticos. Existem os gnósticos com um teor mais judaico, mais judaizante, que são, por exemplo, os setianos. Então, quando Plotino escreve contra os gnósticos, né, ele está comentando 2 textos que são dessa linha setiana. Então, ele não está comentando os valentinianos, ele não está comentando os gnósticos da Síria, ligados a Bardesanes, que depois vai dar no maniqueísmo. Ele está comentando 2 textos setianos, então é bem específico. E os setianos, eles não trazem elementos cristãos, não existe a figura do Cristo, não existe a figura de Jesus, não existe termos que a gente associa hoje ao cristianismo. É mais judaico. Parece um pouco mais com interpretações da Cabala e uma releitura do Gênesis. Mas a gente tem, por exemplo, os ofitas, que são associados aos gnósticos como discípulos de Jesus. A gente tem o hermetismo, textos do Corpus Hermeticum, como o Poimandres, têm elementos que são muito próximos ao gnosticismo e também ao platonismo. Então, realmente, quando a gente fala nessa época, a gente está falando de uma profusão de trocas filosóficas, de diálogos, né? E não de grupos separados que tem cada um a sua caixinha, né? E na época de Plotino, isso é uma coisa que me interessou muito quando eu comecei a pesquisar, porque o Plotino ele vai para Alexandria em 233 DC. Ele tem 28 anos quando ele chega em Alexandria e diz o seu biógrafo, né, o Porfírio escreve a Vita Plotini,
diz que Plotino estudou em Alexandria em vários grupos. Ele passou por várias escolas, vários professores, mas nenhum satisfazia ele. Então fica claro para mim que Plotino foi conhecendo tudo que tinha em Alexandria. E Alexandria no século III tinha uma riqueza muito grande de tradições diversas, filosóficas e religiosas, né? Então, naquela época, existia muito forte em Alexandria um movimento associado a dois gnósticos. O Valentino, que é um gnóstico importantíssimo, toda a boa parte dessa biblioteca de Nag Hammadi que eu mencionei, foi uma descoberta no Egito, né, que hoje tem em português, está mal traduzido, mas dá para ler pela editora Madras, mas existem outras traduções aos poucos saindo. Eu trabalhei com uma tradução do Apócrifo de João, que a gente também vai publicar esse ano. Então, tem acesso aos textos. E a maioria desses textos passaram por essa tal escola de Valentino. Então, a gente colocando Valentino em Alexandria no ano 140, é um pouco antes de Plotino, mas é ali contemporâneo com Numênio e Amônio Sacas, que são os principais tutores que vão influenciar Plotino, né? Plotino vai ser discípulo de Amônio Sacas e Amônio Sacas vem de Numênio, a influência, né? Então, Valentino, ele é um desses grandes editores de textos gnósticos cristãos. E ele foi tão importante que ele chegou a ser cogitado para ser eleito papa. Então, só que aí depois viram que ele não era muito ortodoxo e aí cancelaram essa eleição. Mas o Valentino, ele tem relação com Orígenes. E o Orígenes foi co-discípulo de Plotino. Então, a gente vê que a proximidade ela é muito direta, não é uma coisa distante. Outro grande gnóstico conhecido em Alexandria é o Basílides. Basílides, diferente do Valentino, ele não tem elementos cristãos. Ele é mais próximo de uma gnose muito metafísica. Ele fala muito sobre o Uno, sobre o Deus desconhecido, o Agnostos Theos, que também vai ser o Uno plotiniano, né? E o Basílides, ele tem relação com o Numênio de Apameia e com os textos do médio platonismo e aproximações com o Filon de Alexandria, a questão do logos, essa visão interpretativa do judaísmo e aproximando-se do platonismo. Então, o que fica para mim é que existem esses grupos, né? Então, setianos, valentinianos, basilidianos, os marcionitas, que se aproximam das tradições de Paulo de Tarso, né? As cartas paulinas interessam os marcionitas. Depois, na Síria, a gente tem Bardesanes, que tem relação com o gnosticismo tomista de Tomé, então o Evangelho de Tomé, o livro de Tomé. Depois, quando chega no Mânio, o maniqueísmo, é ali a região de Bardesanes, na Síria. Então, existem grupos muito diversos. Mas desses grupos, dois dos mais importantes, que é Basílides e Valentino, estavam em Alexandria algumas décadas antes de Plotino e tiveram contato direto, o Valentino com Orígenes, que foi colega por 11 anos de Plotino, e o Basílides com Numênio, que foi mestre do mestre de Plotino. Então, a gente vê que existe uma convergência de ideias ali e que Plotino certamente conhecia bem os gnósticos antes dele desenvolver a sua escola em Roma. Ele teve contato, porque o Amônio Sacas, que é o mestre dele, ele é descrito como um instrutor de uma escola eclética, né? Então, ele tinha alunos que eram cristãos, que eram pagãos, que eram cristãos gnósticos, que eram pitagóricos, que eram platonistas. Então, ele é muito eclético, ele é muito aberto. E isso fica evidente também, esse ecletismo de Amônio fica evidente em Plotino. Tanto que Plotino, antes de ir para Roma e fundar sua escola, ele decide se juntar a uma expedição do imperador Gordiano para ir até a Pérsia, porque ele quer entender as filosofias da Pérsia e da Índia. Então, a gente vê que Plotino é um filósofo de mente muito aberta, assim. Ele não é só um exegeta de Platão, ele é um homem do seu tempo. Ele está inserido nesse universo multicultural de Alexandria. Então, quando ele dialoga com os gnósticos, ele está tendo um diálogo não como quando a patrística, por exemplo, Irineu de Leão, Tertuliano, na parte ali
das origens do catolicismo, eles escrevem contra os gnósticos ou contra as heresias, né? E a gente também tem o Celso, e aí Orígenes escreve contra Celso. Então, nessa época, tinha esse hábito de escrever contra, né? Esse tipo de título eles usavam. Mas quando o Porfírio pega o texto do Plotino e coloca contra os gnósticos, é só uma repetição desse tipo de estilo, né? Ele está rebatendo. Mas fica claro que o Plotino não está rebatendo inimigos dele. Ele está rebatendo os seus alunos, por causa de debates que aconteciam em sua escola. E ele está rebatendo justamente porque ele conhece muito bem o gnosticismo. E, às vezes, ele até tem um entendimento melhor do gnosticismo do que os seus interlocutores. Talvez ele estivesse, essa é uma das minhas conclusões, na verdade, ele estava corrigindo os seus alunos gnósticos e não atacando, entende? Muda a forma como a gente aborda o assunto, quando a gente vai por essa via. Uhum. E você acha que... Pode falar. Não, já falei. Não, eu ia perguntar sobre como que, então, isso poderia servir para fazer a leitura desses textos atualmente, né? Como é que o Plotino, então, ele pode auxiliar, né, já que você usou o termo correção, né, que é um termo que eu gosto muito na filosofia, que tem a ver com a saúde e com a medicina, inclusive, né, no seu sentido antigo, né? Essa Sim. correção, ela pode auxiliar a leitura dos textos atuais, não só para desfazer mal-entendidos, né, desse Sim. capítulo da história da filosofia, mas também para pensar, inclusive, as religiões, né? Essa busca por esse uno, né, que você fala. Porque quando a gente fala em filosofia antiga, né, Caio, a questão da filosofia como praxis, né, a queses, a prática da filosofia como modo de vida, que é uma tese defendida muito por Pierre Hadot, por exemplo, né, e ele escreve bastante sobre Plotino, é muito presente. Então, quando a gente fala em religião, filosofia, no mundo antigo, não existe uma separação muito clara, na verdade, nessa época de Plotino, né? Então, quando Plotino está escrevendo as suas teses, as suas teorias, a sua exegese de Platão, e tentando corrigir os gnósticos, talvez, em alguns pontos, sendo que em outros pontos eles se aproximam e concordam, ele está, na verdade, incentivando uma prática filosófica, um meio de vida. Porque ele não está simplesmente fazendo um estudo intelectual, ele não está debatendo autores e mostrando convergências e divergências, ele está colocando isso como uma prática de vida dele. Por isso, inclusive, talvez ele fique tão movido. Tem um professor que eu tive contato em um congresso, infelizmente ele faleceu muito novo, que é o professor Zick Mazur, que ele desenvolveu uma tese de doutorado que ele tenta mostrar o background dos gnósticos setianos como o platonismo de Plotino, né? Ele mostra como os setianos influenciaram o platonismo de Plotino. E ele me falou uma coisa muito interessante quando a gente se conheceu. O Plotino, ao longo de todos os seus 54 tratados, ele é muito claro ao apresentar suas ideias e ele é muito impessoal. Ele não se coloca muito ali. Tem até uma ideia que aparece nas suas biografias de que ele falava atrás de um pano, atrás de alguma coisa, para que ninguém se ocupasse com a pessoa dele, mas com o que ele estava dizendo. Então ele é bem pessoal. Mas justamente no tratado que ele está escrevendo, rebatendo esses dois textos gnósticos, que é os Ostrianos e o Alógenes, que estão em português nessa biblioteca de Nag Hammadi já, então a gente pode ler e comparar. Quando ele está escrevendo isso, ele coloca um caráter muito mais passional na escrita dele, né? Ele se identifica mais ali. E ele é o único lugar ao longo de todas as Enedas que ele usa a palavra amigos. Então ele está escrevendo para amigos.
Por quê? Porque ele está preocupado como as ideias deles estão repercutindo na prática filosófica de vida de seus alunos. É o que eu enxergo, né? Então, quando a gente lê Plotino nesse sentido, a gente vê a clareza dele. E se a gente lê concomitantemente, né, os textos gnósticos e Plotino, é como se um fosse chave para o outro. Fica mais fácil o entendimento, né? Tanto que eu tive muita dificuldade em ver diferenças neles quando eu comecei a ler Plotino, já tendo a base gnóstica, porque eu li o Plotino e eu identificava imediatamente trechos que eu li em apócrifos gnósticos, né? E aí, quando a gente vê também essa convergência, todo o ensinamento deles fica mais claro, o que eu tenho para mim. Então, os gnósticos que têm esse excesso de separação entre as hipóstases, né, que na verdade são subdivisões, não são realidades extras. Para eles também são três, mas são subdivididas, como uma escada de Jacó, assim, tem mais degraus. Quando eu leio os gnósticos com a leitura de Plotino, eu entendo muito mais o texto gnóstico. Então, para mim, pessoalmente, como um interesse pessoal, fica muito mais fácil ler quando eu me aproximo de Plotino, porque Plotino é apaixonante. A clareza dele, a simplicidade é apaixonante, justamente porque ele traz essa visão de prática de vida também, de contemplativa, né? E aí o gnosticismo fica mais claro, porque ele não vira só uma mitologia esquisita, porque se você for... eu até coloquei no meu canal um resumo do mito gnóstico de criação, que Adão e Eva, tudo invertido. Fica uma coisa um pouco esquisita, né? Tem a Sofia, que tem um demiurgo chamado Aldabaoth, ele é uma serpente com cara de leão, e aí ele cria um mundo a partir de uma... Ele é a força cega da matéria, né? Por isso que ele é chamado de demiurgo cego, demiurgo ignorante, porque ele representa a força cega da matéria. E isso é uma coisa que incomodou Plotino, mas aí os gnósticos resolvem isso pela mitologia. Eles dizem que a Sofia pediu ao Uno que mandasse o seu poder para preencher a matéria, para a matéria não ser só uma força cega. E isso vai entrar no Plotino quando ele fala da divisão do sensível e inteligível, a multiplicidade, a unidade. E o Plotino também fala que a matéria prende a alma. O Plotino também fala que a alma cai na matéria e fica presa na lama e está esquecida. Que são coisas que os gnósticos falam. Só que o tempo todo ele nos lembra da beleza do mundo. Que o mundo está preenchido com a beleza do Uno. E que a partir desse Uno que a gente pode despertar essa consciência, né? E os gnósticos também estão falando isso, só que de outra forma. Eles falam da presença do Uno no mundo como um poder que luta contra a força cega da matéria, que é um deus mitológico, né? E o objetivo deles é se despertar desse conhecimento secreto, que eles chamam de gnosis, que é a experiência noética, que é o conhecimento do inteligível, o nous, as ideias platônicas. É a mesma coisa, eu não tenho receio nenhum de falar isso aqui sem parecer que está forçando a barra. Porque essa gnosis é esse cognoscer da realidade inteligível, a realidade tal qual ela é. Então, facilita. Eu acho que é isso que eu queria dizer, facilita. Quando a gente lê os dois com essa perspectiva, parece que a gente entende melhor, eu acho. E a sua dissertação, então, foi... Você fez essa análise comparativa do Plotino e os gnósticos. Aí, na minha dissertação, eu até peguei ela aqui, tá cheia de pó, tadinha. Eu fiz uma análise, primeiro essa análise histórica, né, passando por Domínio, Bardesanes, a Escola de Valentino, tentando entender quem são os gnósticos que dialogam com Plotino. E depois eu peguei exatamente a Enéada 699, na divisão do Porfírio, que é a nona, na ordem cronológica, são 54, né? E tem um professor, o Jean-Marc Narbonne, que é um professor importante, acadêmico dessa área do neoplatonismo, ele considera que o diálogo de Plotino com os gnósticos começou a partir mais ou menos da sua sexta Enéada, na ordem cronológica. Então, da sexta até a última, ele está o tempo todo dialogando com os gnósticos. Então, eu peguei a nona, né, foi logo uma das primeiras,
que é a que ele trata do Uno, né, das qualidades apofáticas do Uno, né, aquela que a gente depois vai chamar de teologia negativa, né, tudo que o Uno não é, porque ele não pode ser conhecido pelo intelecto, pela razão, então a gente só pode falar o que ele não é. Então eu peguei a 699, e aí nos gnósticos eu peguei o Apócrifo de João, que é um dos textos mais importantes, é um dos mais completos. Ele tem começo, meio e fim, ele foi encontrado em 4 cópias diferentes, então ele tem evidência de que ele circulou mais. E é um dos textos que foi rebatido por Irineu de Leão, né, da Patrística. Então a gente sabe que esse texto, o Apócrifo de João, ele já circulava por volta do ano 150 DC. E Plotino nasce em 205. Então é um texto que tem uma relevância histórica ali, contextual para mim. E o Apócrifo de João vai falar de um que é inefável, incognoscível, inominável, que não pode ser imensurado. E aí eu fui pegando essas formas de explicar um no apócrifo e no Plotino e colocando em comparação, lado a lado. Foi esse o trabalho de mostrar. E é surpreendente, se eu te mostrar, a gente fica... Parece que eles realmente estão falando a mesma coisa, com as mesmas palavras, os mesmos qualificativos. E aí não tem como você dizer que eles são discordantes nesse ponto em questão. Eles podem ser discordantes em outras questões, mas nesse eles não eram. E aí isso também justifica a facilidade com que esses alunos da escola gnóstica de Valentino, porque Valentino começa em Roma também a sua escola igual Plotino, só que 100 anos antes. Então Valentino já teria morrido quando Plotino começa a sua escola. Então esses remanescentes valentinianos, eles encontram em Plotino alguém que valia a pena ser ouvido, um interlocutor de peso, porque se identificavam, justamente. E a sua tese está disponível online? Coisa assim? Ela tá na biblioteca da Universidade de Brasília, que foi onde eu fiz, né? Então dá para baixar por lá. Eu não coloquei ela no academia.edu. A gente acha muita coisa boa lá, né? Eu encontrei muito texto bom lá. Porque eu estou trabalhando junto a uma editora, a editora Garbalux, a gente é um grupo de amigos, a gente acabou de fundar a editora, e eu estou querendo transformar em livro. Então eu não botei lá a tese tão fácil para não queimar as revisões que eu quero fazer nela. Entendi. Então vamos aguardar a publicação. Mas, se você me permite a propaganda, vai sair daqui a uns meses o livro Agnoses de João, que é uma tradução que eu fiz do Apócrifo de João, com comentários, que é justamente esse apócrifo que eu trabalho na tese, mas agora na íntegra, o mito inteiro, com as outras partes. Ótimo. Para quem gosta do assunto. Uhum. Muito bom. Se você quiser falar um pouquinho do seu canal também, como é que o que você tem feito lá, para o pessoal conhecer depois o pessoal Obrigada. no canal também. Então, eu tenho um canal que, se vocês procurarem pelo meu nome, encontra, mas o canal chama Viveka, é uma palavra em sânscrito, que é a joia do discernimento. Eu gosto de fazer esse jogo. E gosto de tradições orientais também, né? Filosofia indiana, Vedanta, me interessa. Então, dei uma transitada aí. Mas o canal, ele trata mais de gnosticismo, apócrifos cristãos, só que não é um canal acadêmico, né? Como eu comecei aqui dizendo, eu não sou uma acadêmica profissional. Eu fiz um mestrado, eu acho que a pesquisa acadêmica é importante, a gente tem que fundamentar nosso estudo, saber quem disse o quê e ir nas fontes, né? Então, valorizo muito isso, mas não é um canal acadêmico. Então, para não assustar quem for entrar lá, eu tento fazer um meio de campo, assim, entre o interesse espiritual de algumas pessoas, para não cair nas maluquices que tem às vezes por aí, fundamentando com o estudo acadêmico, né? Mas é o meu viés, então. Lá eu coloco... tenho colocado em debate essa desconstrução que eu quero fazer dos gnósticos. Porque eles, por muito tempo, eles foram mostrados ao mundo a partir dos seus detratores. Então, nós conhecíamos os gnósticos só a partir do que a patrística dizia sobre eles, que era quem odiava eles, quem escreveu contra eles. Então, com as descobertas arqueológicas dos textos em cópito,
que datam do ano 200, 300 no máximo, a gente consegue agora ver o que eles realmente diziam. Para mim é muito interessante trazer essa releitura deles, né? Sair um pouco só do eram dualistas, odeiam o mundo e são maus, e mostrar que tem outras coisas, inclusive essa busca do um, essa busca da unidade presente na multiplicidade, e inclusive práticas de virtudes, porque o Plotino reclama que eles não tinham práticas de virtudes explícitas, mas naqueles textos que o Plotino está comentando realmente não tinha, mas em outros tem. Então eu gosto de trazer essa outra perspectiva sobre os gnósticos lá no meu canal. Bem Beleza. legal. Legal, Posso a dar gente... um tempo ainda de mais alguma coisa? Claro, claro, com Eu queria certeza. só deixar explícito, porque eu falei e não falei o que era a semelhança, né? Ficou faltando, eu achei. Então eu peguei só uns trechinhos para mostrar que essa primeira hipótese plotiniana e o espírito invisível do apócrifo de João são bastante equivalentes. Então eu só separei em subtítulos, né? Então, por exemplo, Plotino e o apócrifo vão dizer que o um, ele é ilimitado e existe em si mesmo. E aí, por exemplo, a gente encontra em Plotino, o um deve ser concebido também como sem limites, porque sua grandeza ou seu número não podem ser percorridos. E o apócrifo de João vai dizer, ele é ilimitado, porque nada existe antes dele. Não é possível aplicar um limite nele. Eles estão basicamente dizendo a mesma coisa. Depois, eles vão dizer que o um não tem necessidade de nada, né? É essa linguagem negativa, apofática, né? Tudo que ele não é. Que depois a filosofia neoplatônica vai desenvolver bastante. Então, o um não tem necessidade de nada. E aí Plotino diz, se o um necessitasse de algo, ele não seria o um. E o apócrifo de João diz, não existe nada inferior, pois nada lhe falta. Não tem nada que ele necessite. Todos os seres surgem do um, Plotino vai dizer. Eles não existiriam se eles fossem privados do um. Todos os seres são pelo um. Isso é Plotino. O apócrifo de João. O um é a origem de todas as coisas. É a fonte que dá vida a todos os eons. Tudo surge do um. Aí uma outra ideia do Plotino, o um ele não diminui ao produzir, porque a ideia é de um Plotino que tem essa imagem de um chafariz que jorra água, ele transborda, é uma processão. Então não é uma divisão quando se manifesta, né? São ideias ligadas ao pitagorismo e ao médio-platonismo, né? Então ele diz que o um não diminui ao produzir. Então, no apócrifo de João é dito, ele é plenitude absoluta. Não é deficiente em nada e nada pode completar ele. E o Plotino, me perdi. Aqui, Plotino. Ele engendra todas as coisas e permanece em si mesmo, não diminuindo, sem ser uma das coisas que ele engendrou. Então, o apócrifo de João vai dizer, ele não é nada que ele tenha produzido, ele não diminui ao gerar a sua continuidade. E o Plotino vai dizer que ele não diminui na sua produção. Basicamente está sendo redundante, né? Está dizendo a mesma coisa duas vezes. Eles também vão dizer que o um não é um Deus, então o apócrifo de João vai dizer, não se pode falar do um como um Deus, não é que seja um Deus ou como um Deus, não é uma dentre as muitas coisas. E o Plotino vai dizer, se pensa neles como um Deus, é mais do que isso. Eles estão reforçando a mesma coisa. E também que não é uma entidade, né? Não é uma dentre as muitas coisas. O Plotino vai dizer, o um não é algo, mas é anterior a cada coisa, e ele não é o ser, ele é antes do ser. E o apócrifo de João vai dizer, não é uma criatura, não é uma coisa dentre as existentes, é antes e superior a elas. Então, só para dar uns exemplos de como eles realmente estão, nesse aspecto da primeira hipótese, sendo muito próximos. Esse foi basicamente
a conclusão da minha tese foi pegar essas aproximações. Muito legal, muito bom. E agora, então, a gente vai ter à disposição o A minha apócrifo. intenção é só que surja mais interesse, né, em encontrar esses diálogos filosóficos entre vertentes divergentes, às vezes, na aparência, mas que nem sempre são totalmente divergentes. E uma última pergunta, só por curiosidade, aqueles textos que você se referiu no começo da entrevista, que você tinha descoberto, né, que foi isso que te levou ao Plotino, eram esses mesmos com os quais ele dialogava ou não? Eu tinha descoberto, desculpa, Caio, acho que eu não Você falou peguei. do seu caminho para o Plotino. Você vem primeiro dos gnósticos e daí para o Plotino. Aqueles mesmos que te despertaram o interesse eram os autores que o Plotino estava discutindo? Ah, é. Não. Foi justamente porque eu estava buscando, como no Apócrifo de João, essa primeira hipótese, essa ideia sobre o uno. E o Plotino está discordando dos Ostrianos e do Halógenes, que eles estão falando sobre a origem do mal, o demiurgo e a criação do cosmos. Mas o Apócrifo de João também vai falar da origem do cosmos e desse demiurgo mal. Então, à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo onde que estão os pontos sensíveis do debate deles. Só que para mim vai ficando claro que o texto gnóstico ele deve ser entendido de forma ontológica. Ele é metafórico, ele usa um mito para falar dos estados da psique humana. Então, talvez, e aí até uma suposição que eu deixo no ar, que eu não tenho resposta, eu fico pensando quem eram os gnósticos com quem Plotino dialogou, discordou e debateu. E às vezes, né, eles não eram, eles mesmos não tinham entendido bem os próprios textos, né? Estou realmente provocando eles, porque a gente sabe que é um texto difícil e que as interpretações surgem, né? E talvez alguns dos gnósticos da época de Plotino estivessem levando aquele assunto de forma muito literal, como se realmente tivesse um Deus mau, que tem demônios, arcontes que tentam a alma, e talvez eles realmente estivessem acreditando nessas coisas, e Plotino tenta, pela via da filosofia, desconstruir isso, né? Então, e eu concordo com Plotino nesse sentido, né? Que é uma visão metafórica, é a metafísica gnóstica, ela está falando dos níveis do ser, não está falando de um Deus externo a nós que criou Adão e Eva, né? Não é uma coisa literal. Então, o debate dele também entra nisso, nessa questão sensível. E só para finalizar um ponto para não ficar de fora, o Plotino se irrita bastante com o uso da magia nesses textos, porque eles trazem do zoroastrismo, das tradições da Pérsia, algumas práticas, invocações, uma demonologia, os daimones, tem uma teurgia associada aos textos gnósticos. Mas é muito curioso porque os neoplatônicos que vêm depois de Plotino, né, o Próclo e o Jâmblico especificamente, eles vão justamente enfatizar a teurgia, vão falar dos daimones, vão falar dessas práticas, desses seres, e vão se aproximar mais ainda dos gnósticos. Então, Plotino é um neoplatônico diferente dos que vêm depois também. Muito legal, é um campo muito fértil, né, de pesquisa, tem muita coisa. Para quem gosta dessa área, fica um campo bem rico, né? É bem diferente da filosofia contemporânea, né? Talvez cause um estranhamento para quem gosta mais da filosofia moderna contemporânea. Com certeza. Mas tem também pontos de contato, tem autores contemporâneos que leram esses autores, né? Eu lembrei aqui do Poiré, por exemplo, Uhum. conhecia esses temas, né? O Gilson, né? O autor do O próprio Ador, ele retoma, né, essa Terrador. questão da prática, bem que ele não fala dos gnósticos, fica só no Plotino. Legal, muito bom. Alai, gostei muito da conversa. Falando por horas aqui, porque eu me empolgo com o assunto, então estou muito feliz de estar aqui com A gente você. precisa combinar outra vez, então, para a gente falar sobre outro assunto. Então, se você quiser dizer uma última coisa para a gente encerrar essa conversa de hoje,
E já fica o convite para uma próxima. Não, eu acho que cobrimos tudo, que é mais a questão que me interessa é isso, a gente poder ir nas fontes e nos textos e fazer uma releitura dessas polêmicas do mundo antigo, deixando que todas as partes possam expressar suas visões. Legal. Beleza. Obrigado, então, Alaia. Obrigado pelo convite, cara. Adorei. Gostei muito, aprendi muito. E o pessoal que assistiu também agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas. E se inscrevam no seu canal. E no seu também. Eu também. Até mais, pessoal.